Fala galera, beleza? Bom, hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês aí que curtem, que seguem nosso canal, tá? Eu quero trazer sempre trazendo aí mais novidades para que você que está chegando novo no canal. Meu nome é Wagner Daniel, sou o criador de conteúdo desse canal, tá? Você vai ver comigo diversos vídeos sobre eletrônica básica e sobre diversos assuntos voltados todos à tecnologia, é claro. E principalmente o que mais aparece, um dos assuntos mais perguntados, o que mais aparece de dúvidas no nosso canal é referente à eletrônica básica. Se você tem dúvidas sobre transformador, energia, eletricidade, resistores, diodos, componentes eletrônicos e muitos outros, você precisa saber de eletrônica básica, tá? Para isso, tenha na descrição desse vídeo, você vai ver mais detalhes, como é que você vai aprender e você vai ter esse conhecimento que tanto você precisa, beleza? Então vamos ao vídeo. Bom, hoje eu estou trazendo aqui mais um assunto para vocês. Hoje eu vou falar sobre condutores e isolantes, tá? O que significa condutores? O que significa isolantes? Condutores é todo aquele material que conduz diretamente a eletricidade, sem dificuldade, tá? Tem alguns que conduzem mais, outros que conduzem menos. Vou dar um exemplo. Eu vou passar isso com mais detalhes, tá? Mas é só para você entender. Por exemplo, cobre é um tipo de condutor, alumínio é outro. Um conduz mais, o outro conduz menos. Ouro, dizem não. Por regra, ele é um dos melhores condutores que existe. Prata já é o segundo. E assim sucessivamente. Isolantes. Tem diversos tipos de isolantes. Mica, vidro, verniz, plástico. Cada um tem um potencial de isolamento. Eu vou explicar sobre isso. Bom, vou mostrar uma diferença aqui grande para vocês. Por exemplo, sabe esse fio? Esse fio aqui que é usado para enrolar motores? Motores, transformadores, entre outros, tem muita gente que pensa que ele é condutor diretamente. Ele não é. Ele é basicamente um fio desse. Como assim um fio desse? Ó, aqui ele é um condutor e aqui é um isolante. Na verdade, esse aqui é a mesma coisa. Ele tem um verniz, que, por exemplo, você pode queimar aqui, você tira o verniz da proteção, depois você lixa. Ele está totalmente desisolado, ele vai virar um condutor e aqui um isolante. Então, mas só que toda isolação, um detalhe, toda isolação tem um limite, é isso mesmo. Por exemplo, todo isolante, isso aqui vai ficar meio assim, vocês vão levar um susto na hora que eu falar isso. Todo isolante ele é isolante até chegar no seu nível de isolamento. Como assim? Vou explicar melhor. Digamos aqui, eu tenho essa alicate corte, certo? Aqui, como a gente sabe, é condutor. E aqui, nesse cabo, ela é isolante. Normalmente, o alicate de corte ela é 1000 volts de isolamento. Então, quer dizer que se eu cortar um fio que tenha 1000 volts, isso aqui vai me proteger. Caso passe desse valor, ela já vai começar a conduzir. Entendeu? Digamos assim, se o limite total dela é 1000 volts. E eu tiver 2000 volts, na hora que eu pegar aqui, eu vou levar um choque de 1000 volts. Entendeu? Ou seja, ela é isolante até o seu limite de isolamento. Todo isolante, ele tem seu isolamento até um limite. Vou dar um exemplo. Eu não sei eu não olhei ainda a questão das limitações, mas, por exemplo, digamos que o vidro tenha um isolamento de 10.000 volts, um milímetro, né? Uma espessura bem fina. 1 milímetro, ele tenha 10.000 volts, tá? Aqui tem a tensão desse lado e aqui tem o que você quer proteger. Se ele tem 10.000 volts, se você colocar 20.000 volts, ele atravessa a parede de isolamento. Entendeu? Ele atravessa e ele vai acessar o outro lado. Então, todo material isolante, você fala, plástico é isolante, eu não vou levar choque. Teoricamente, sim. Ou seja, depende. Depende da tensão que você estiver usando na ponta. Se eu tentar usar menos do limite dele, vai funcionar? Vai. Ele vai funcionar, ele não vai te dar choque. Se você usar mais do limite, vai te dar choque? Provavelmente vai. Entendeu? Então, por exemplo, outro exemplo. Digamos que essa capa desse isolamento aqui, ela aguente 500 volts, tá? Você colocou uma tensão aqui
nesse fio. E você tem outro fio aqui, que, por exemplo, pode ser uma fase e um neutro aqui. Aqui você coloca 500 volts, uma fase e um neutro aqui. Digamos que é o limite. O limite dele é 500 volts. Você coloca 1000, fase neutro. O que vai acontecer? Na hora que chegar aqui, ele vai entrar em curto. Por quê? Porque o isolamento é insuficiente para o limite da tensão que você está usando. Então você tem que deixar muito bem claro que todo isolante é um condutor, até o limite da tensão dele. Vou dar um exemplo. Mica é isolante. O que é mica? É aquele, eu vou falar isso futuramente, mais adiantando, é aquele plásticozinho, aquele negócio que fica atrás dos transistores, né? Ele é muito ele é um sistema de isolamento de grandes tensões, tá? Então, provavelmente é mais de 1000 volts. Mas digamos ali que tem algum transistor ali que você usa 2, 3 mil volts, né? Pode ter algum circuito. Existe em eletrônica muitos circuitos de alta tensão. 2, 3 mil volts. Entrou, a mica pode ser que ela atravesse. Porque ela tem um limite X, né? Por isso que todo isolante você tem que calcular quais são os limites do isolamento do mesmo. E para o condutor é o contrário. Existem condutores que conduzem mais, outros conduzem menos. Como funciona esse negócio conduz mais, conduz menos? Ele vai ter uma facilidade maior de passar tensão do que outros. Entendeu? O que é um semicondutor? Semicondutor, ele é um condutor e um isolante ao mesmo tempo. Então, ou seja, ele tem uma certa dificuldade em passar a energia pelo circuito, certo? Ele é como se fosse um condutor, um plástico e um condutor misturados, como se fosse. Não estou dizendo que é. Eu estou dizendo em exemplo para você aprender ou entender melhor o que seria, tá ok? Então, só para ficar claro, o que é um condutor? Condutor é onde passa diretamente a tensão, ou seja, ela não tem nenhuma dificuldade, ela passa. Claro que se um condutor for muito longo, ele vai ter uma dificuldade maior, ele vai ter uma perda de energia, tá? E o isolante, ele é isolante até que ele chegue no seu limite e quebre o seu limite de tensão. Se o seu limite for 1000 volts, ele não pode trabalhar com mais de 1000 volts, sempre menos, né? Recomendado 20% ou menos do seu limite de tensão, tá ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, deixem as dúvidas na descrição. Valeu, até a próxima.